Fala, família Barrados! Vamos para os nossos palpites para a 23ª rodada do Campeonato Italiano. Mas antes, vamos relembrar os nossos palpites para a 22ª rodada. Editor, põe na tela. Começando pelos palpites do João. Bolonha contra Benevento, palpite 2-1 Bolonha. Placar do jogo 1-1. Primeiro erro. Napoli contra Juventus, palpite 3-2 Juventus. Placar do jogo 1-0 Napoli. Segundo erro. Roma contra Udinese, palpite 3-2 Roma. Placar do jogo 3-0 Roma. Acerto de vencedor. Cagliari contra Atalanta, palpite 3-0 Atalanta. Placar do jogo 1-0 Atalanta. Acerto de vencedor. E fechando a lista do João, Inter contra Lazio, palpite 3-1 Inter. Placar do jogo 3-1 Inter. Acerto cravado. Agora os meus palpites. Torino contra Gênua, palpite 2-0 Gênua. Placar do jogo 0-0. Primeiro erro. Spezia contra Milan, palpite 3-1 Milan. Placar do jogo 2-0 Spezia. Segundo erro. Sampdoria contra Fiorentina, palpite 1-0 Sampdoria. Placar do jogo 2-1 Sampdoria. Acerto de vencedor. Crotone contra Sassuolo, palpite 3-0 Sassuolo. Placar do jogo 2-1 Sassuolo. Acerto de vencedor. E fechando a minha lista, Hellas Verona contra Parma, palpite 4-0 Hellas. Placar do jogo 2-1 Hellas. Acerto de vencedor. Então, o João teve 2 acertos de vencedor e 1 acerto cravado. E eu tive 3 acertos de vencedor. E temos a nossa classificação atualizada. O João foi para 12 pontos e eu fui para 8 pontos. O João segue líder. O João segue na liderança, mas eu tenho certeza que é cavalo paraguaio. Daqui a pouco tropeça e eu assumo a liderança. Não preciso nem secar. Mas vamos logo para os palpites para a 23ª rodada. Editor, roda a vinheta. We the beautiful and the bold. The US gon' take home the gold. We the beautiful and the bold. The US gon' take home the gold. Fiorentina contra Spezia. Eu não sei como fala. Fiorentina contra Spezia. Acho um jogo complicado pro Spezia, né? Apesar do Spezia surpreendeu, ganhou do Milan, o líder, tirou o Milan da liderança. E o Fiorentina, contra a Fiorentina que vem de 3 jogos sem ganhar, mas acho que dessa vez vai se recuperar. Meu palpite vai ser 2-1 para a Fiorentina nesse jogo. Se vencer, o Cagliari empurra o Torino para dentro da zona de rebaixamento. Mas o difícil é exatamente isso acontecer. O Cagliari vencer um jogo. São 15 jogos sem vencer no campeonato italiano. Já o Torino é o rei dos empates. São 5 empates seguidos no campeonato italiano. Pode ser que seja um jogo bastante equilibrado, já que os dois times não conseguem vencer no campeonato. Mas eu aposto no Cagliari. Cagliari 2-1 é o meu palpite. Lazio contra a Sampdoria. A Lazio vinha de uma boa sequência, mas perdeu para a Inter, né? Que assumiu a liderança. Mas dessa vez a Lazio vai se recuperar, né? Meu palpite vai ser 3-1 para a Lazio nesse jogo.
O Genoa decepcionou na rodada passada e ficou só no empate contra o Torino, mas já não perde há 6 jogos no campeonato italiano. Agora pegam o Verona, que venceu de virada o fraco time do Parma. Não fez mais do que a sua obrigação o time do Verona. Bom, para esse jogo eu aposto no Verona. Verona 1-0 é o meu palpite. Sassuolo contra o Bolonha. Sassuolo ganhou fora do Crotone contra o Bolonha, que vem de 2 jogos sem perder. Acho que dessa vez vai dar Sassuolo. O palpite vai ser 2-0 nesse jogo. O Parma tá mal demais no campeonato italiano. São 4 derrotas seguidas. O time tá dentro da zona de rebaixamento e agora pegam a Udinese, que foi derrotada pela Roma na rodada passada. Era um jogo complicado e fora de casa ainda. Bom, para esse jogo eu aposto na Udinese. Udinese 3-1 é o meu palpite. Milan e Inter, o clássico de La Madonnina, acho que é assim que fala. O clássico disputa pela liderança, né? O Milan tropeçou, a Inter passou. Tem tudo para ser um grande jogo, mas pelo histórico, meu palpite vai ser 2-1 para a Inter. 2 times que brigam por vaga na Champions League. Atalanta e Napoli venceram na rodada passada e sonham com uma vaguinha na Champions. A Atalanta joga em casa e por isso eu aposto na Atalanta. Atalanta 2-1 é o meu palpite. Benevento contra a Roma. Benevento que está aí 6 jogos sem ganhar contra a Roma, que costuma ir bem lá contra o Benevento, né? O palpite vai ser 4-1 para a Roma nesse jogo aí. Aqui não tem nem muito o que falar. A Juventus é um time poderosíssimo comandado por Cristiano Ronaldo. Já o Crotone luta contra o rebaixamento. São 4 derrotas seguidas no campeonato italiano. O risco aqui é de goleada para a Juventus. Aposto no 5-0 para a Juventus. E esses são os palpites para a 23ª rodada do campeonato italiano. Se inscrevam no canal, é de graça. Comentem, compartilhem, deixem seu like. Valeu! Fui!